Bem, pessoal, hoje eu vou tentar apresentar para vocês a plataforma do Universo Narrado, tentar tirar todas as dúvidas possíveis que possam surgir. Você que está querendo fazer parte da comunidade, mas não sabe como é que é a plataforma, o que tem dentro da plataforma, como é que funcionam as aulas. Vou tentar tirar o máximo possível de dúvidas, né, e esclarecer a respeito do funcionamento do curso e também dos nossos dois grandes cabeças aí, que é o Felipe e o engenheiro, certo? Antes de mostrar a plataforma em si, quando a gente faz login pela primeira vez, quando a gente está começando a fazer parte dessa plataforma, a gente é direcionado para um perfilamento. Né? Qual é o seu perfil de estudante? Quais são os seus propósitos, seus objetivos? Porque isso vai... A plataforma em si, ela trabalha com um mecanismo de IA, com um mecanismo de uma engenharia de software muito interessante, muito bem estudada, para direcionar os estudantes, não só na resolução de questões, mas também da estratégia de estudos que seja melhor adequada para a atual fase ou objetivo do estudante. Então a gente começa por aqui, por exemplo. Tá, qual que é a minha preparação? Estou me preparando para o quê? Ou em que condições eu estou? Ensino fundamental, ensino médio, pré-vestibular, universidade. Então, vamos supor, como é o meu caso, que hoje já sou formado, já sou professor, concursado, curso atualmente medicina também, mas ainda assim, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, o Universo Narrado é um lugar para qualquer um. Né? Muita gente pensa que o Universo Narrado é somente para estudantes do ensino médio. Pelo contrário, o Universo Narrado é o lugar para quem quer aprender matemática e física, independente do seu objetivo, do seu contexto, sua idade. Então não daqui a pouco a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas não é o foco do Universo Narrado, não é o ensino médio, não é o Enem, é ensinar matemática e física. Então sigamos. Sobre o objetivo, qual é o objetivo? Enem, eu quero prestar vestibulares diversos, o Enem em si, ou eu tenho foco em medicina, ou eu tenho foco em concursos militares, ou eu quero, porque eu sou alguém interessado na área das exatas, estudo por hobby ou qualquer coisa do gênero, eu quero me aprofundar ao máximo possível, também há a opção de preparação ampla. Então, se você quer focar seu estudo no Enem, a plataforma vai direcionar você para esse objetivo. Se você quer medicina, você pode escolher a FUVEST, Unicamp, outras. Tudo isso depois a gente vai tentar mostrar para onde isso foi direcionado. Concursos militares também, o ITA-IME, AFA, SPSEX, EPICAR também, né? Então eu quero aqui uma preparação ampla, né? Quero o nível hard, beleza. Sigamos. Qual que é sobre a minha prática de cursinho? Nunca fiz cursinho, ou comecei esse ano, já faço, já fiz, mas parei. Enfim, tudo isso aí você vai direcionando a plataforma para entender melhor o seu perfil. Ok. Terminado o meu perfil, direcionado aí para o que eu quero, quais são os meus objetivos, eu vou de fato para a dashboard da plataforma, certo? Aqui a gente já consegue visualizar alguns cursos. Entretanto, quando a gente aperta aqui em meus cursos, acessar meus cursos, eu vou ter acesso a todos os cursos dos quais eu tenho permissão, certo? Lições de física, lições de matemática, desvendando a matemática, lições de cálculo. Existem alguns cursos de revisão, como o Universo Narrado está sempre fazendo. Interpretações de questões também. Interpretação de questões é um curso próprio para te auxiliar a como interpretar questões. Daqui a pouco eu mostro isso. Aqui também algumas vezes vai aparecer, como por exemplo, o aniversário do Universo Narrado, que está acontecendo nesse momento. Aliás, esse vídeo tem a ver com o aniversário de 5 anos do Universo Narrado. Também a área de minhas dúvidas e em relação ao livro Lições de Cálculo. Algumas coisas, quando forem eventos específicos, vão aparecer aqui também, certo? E às vezes, assim que terminado, vão desaparecer, isso faz parte. O foco está aqui, nos cursos da plataforma. Então vamos entrar aqui, por exemplo, no Lições de Física. O que a gente tem ao clicar no curso? Primeiro, eu posso criar um GPE. O que é um GPE? É um guia personalizado de estudos. Como assim? Quando eu clico em criar um GPE, isso é direcionado para uma página onde, novamente, toda a plataforma está tentando me guiar, está tentando me pegar pela mão
e me direcionar para uma melhor efetividade nos estudos, para eu ser mais eficiente nos meus estudos. Tá, aqui já estão dados daquele perfil que nós criamos ali. Você está na universidade, seu objetivo é preparação ampla, certo? Agora escolha o seu formato para os estudos. Eu quero que um estudo extensivo, ou seja, conteúdo completo, mas que exige mais tempo de estudo semanal? Ou eu quero um perfil semi-extensivo, conteúdo equilibrado entre conteúdo e exige tempo médio? Um intensivo, que exige menos tempo, ou uma revisão inteligente, que é algo mais breve, não estou numa véspera de prova, falta um mês somente, eu preciso de algo mais rápido, entretanto eficiente. Tudo isso você pode personalizar para ter uma melhor, novamente, eficiência nos seus estudos. Eu quero começar a estudar hoje, 5/3/2026, e eu tenho a previsão de concluir os meus estudos em, por exemplo, isso aqui você pode alterar, dia 18/11/2026, eu tenho esse prazo. Quais dias da semana eu quero estudar? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e descansar no sábado e domingo? Ou estudar em ambos? Tudo certo. Qual é a velocidade dos meus estudos? Isto é, quanto tempo eu tenho para estudar por dia? Eu quero estudar durante 2 horas. Ok, a gente pode estudar durante 2 horas. Eu tenho o dia inteiro, eu quero estudar tantas horas. Ok, tudo isso você pode simplesmente vir aqui, certo? E alterar. Quanto tempo você se prepara para vestibulares, por exemplo? 1 ano ou menos, entre 1 ano e 2 anos, mais de 2 anos. Isso vai identificar, muitas das vezes, a maturidade, sua maturidade em relação aos estudos, né? Em relação à prática de atividades, de exercícios e por aí vai. Aqui, como é o Lições de Física, nós vamos ter uma personalização também dos conteúdos que serão estudados, porque se lá atrás, por exemplo, eu coloquei meu foco no ITA, no IME, o conteúdo vai ser muito mais complexo e mais completo do que se eu foquei no Enem. Por quê? Obviamente, o conteúdo de uma prova nível ITA, IME, é muito superior ao nível Enem. Então é aqui que a coisa começa a ter um delineamento diferente também. Isso não significa que você não vai ter acesso ao curso. Veja, isso aqui, esse guia personalizado, ele é apenas, eu vou daqui a pouco mostrar um documento que vai orientar você a que ordem você pode seguir, não é que você tem que seguir, mas ele estuda, ele é uma estrutura de programação preparada para te mostrar qual é o caminho mais eficiente, rápido, efetivo para você alcançar o seu objetivo, certo? Então aqui eu posso também, eu já não quero estudar fundamentos de mecânica porque eu já sei, eu posso desmarcar e isso deixa de fazer parte também do meu GPL. Não vou alterar nada aqui, certo? São os conteúdos que estão previstos no meu estudo, ok? Revisão então, universidade, preparação ampla, estou na densidade extensiva, plano de estudar 7 dias por semana, 120 minutos por dia e ao total eu selecionei 59 módulos de física. Isso eu vou pedir para analisar e ele vai dizer, tudo certo, podemos criar um GPA com tudo que você selecionou, o seu planejamento tem 103% do necessário. Caso alguma coisa esteja faltando, ele vai mostrar nesse momento. Ainda precisa ajustar tal coisa. E aí quando eu clico em gerar meu GPA, eu posso clicar aqui, criar e enviar para o meu e-mail. E ele vai enviar um documento para o meu e-mail, que vai ser parecido com isso aqui. Guia personalizado do Lições de Física. Né? E aí aqui, quando a gente acessa esse documento, o que é esse documento em si? Ele vai nos direcionar, como eu disse, para a ordem dos conteúdos, né? Do que eu tenho que estudar, em que ordem, porque muitas das vezes você vai acessar lá o curso e vai se deparar, por exemplo, eletromagnetismo, certo, mas qual é a base necessária para se estudar eletromagnetismo? Muitas das vezes você não tem essa base, muitas das vezes você não tem esse conhecimento prévio. Por isso a importância de seguir uma ordem lógica, como já é proposto por essa ferramenta. Então olha só, aqui qual é a ordem proposta? Comecemos por fundamentos de mecânica. E aí olha só que interessante, o documento em si, que é gerado de maneira automática, ele é todo interativo. Materiais deste modo, se você clicar aqui, ele vai baixar os documentos do módulo em si que você está estudando. Então tudo é interativo também nos documentos do Universo Narrado. Isso é muito interessante. Então aqui você já tem um primeiro direcionamento. Você começa por fundamentos da mecânica. Como você colocou
para estudar 7 dias na semana e hoje é quarta-feira, por isso comecemos hoje, dia 25, quarta-feira, e aí a ordem das aulas, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar. E assim sigamos. Vetores, certo? Ele está te mostrando o que você vai estudar. Tá, terminei aquela primeira parte. A segunda é o quê? Introdução à cinemática. E assim ele vai te mostrando o que você tem que estudar, quais exercícios você tem que fazer, certo? Olha só, isso é muito passo a passo mesmo, certo? É muito passo a passo. Ele inclusive mostra, olha só, você acabou de assistir a aula, gráfico velocidade por tempo. Logo em seguida ele já te indica fazer o primeiro exercício de embasamento, para depois continuar assistindo as aulas. Então tudo isso é muito interessante, isso é realmente um pegar na mão e levar até o local certo. É um documento gigantesco que de fato mostra tudo o que você precisa para alcançar os seus objetivos. Certo, voltemos então para a dashboard. Como eu disse, ao clicar em lições de física eu posso criar um GPE, como a gente acabou de ver. Posso acessar a listas e materiais. Primeiramente eu vou mostrar essa parte aqui. Então vamos supor que eu esteja lá, daqui a pouco eu vou explicar essa questão de frente A, B, enfim. Vamos supor que eu esteja lá, introdução à cinemática, certo? E quero acessar os materiais desse módulo. Então a gente tem aqui os materiais do módulo, que é o quê? É o documento que o professor utilizou durante a aula, que você vai ter acesso, cara. Isso é muito legal. Então aquele documento que o professor se utilizou, olha só, que é tudo muito bem feito, diga-se de passagem, você poderá utilizar durante o seu estudo, seja para acompanhar a aula, seja para revisar. De qualquer modo, você tem acesso a esse documento, ao qual você pode inclusive baixar, colocar no seu tablet, fazer suas próprias anotações ou mesmo imprimir. Também eu tenho acesso, muitas das vezes os módulos terão exercícios de embasamento, eu vou mostrar isso daqui a pouco, exercícios de fixação e exercícios de aprofundamento. E muitas das vezes o módulo em si não há exercício de aprofundamento, eu vou explicar melhor isso aqui daqui a pouco, certo? Então eu posso acessar os materiais por aqui, qualquer módulo que eu queira, eu posso simplesmente vir aqui, materiais do módulo, baixar esse material, certo? Me utilizar antes de assistir a aula ou posteriormente para fazer algum tipo de revisão, certo? Exercício de embasamento, que é, eu estou assistindo a aula, logo após eu tenho exercícios para fazer, esse exercício de embasamento, como o próprio nome já diz, vão embasar para melhor apreensão do conteúdo que você está estudando, certo? Então existe uma série de questões, aqui eu já mostro inicialmente esse primeiro bloco. Você tem questões de universidades, de vestibulares específicos nesse sentido, você tem também de concursos militares, vai depender muito do conteúdo em si. E ao final, após essa lista de exercícios, você tem aqui o gabarito, onde você vai, por exemplo, como eu disse que é interativo, você pode clicar. Então vamos supor que eu resolvi a questão 1 e eu quero saber qual é o gabarito da questão 1. O gabarito é a letra E. Vamos supor que eu tenha marcado a letra B. Ok, eu posso clicar aqui em errei. Isso vai me direcionar para uma página do gabarito conjuntamente com as resoluções. Quando eu clico lá no gabarito naquele documento, eu sou direcionado para essa página, onde eu posso vir aqui e marcar. Quais eu marquei? Eu marquei a E, marquei a B. Não, essa aqui eu marquei a C. Posso marcar a C. E ele já mostra que eu errei, certo? Aqui eu marquei a E, ok? E assim, ao marcar o meu gabarito, eu já tenho registrado as questões que eu errei, que depois vai auxiliar você e também a plataforma a direcionar as questões de revisão daquilo que você mais errou, aquilo que você teve mais dificuldade, e também vai te auxiliar a entender melhor qual é a sua porcentagem de acertos, porcentagem de erros, certo? E aquelas as quais você não conseguiu responder de imediato. Quando eu clico em ver resoluções, depois eu vou mostrar uma outra forma de acessar essa página também, eu consigo, vamos supor, a questão 4 fiquei muito em dúvida, não tive certeza, não sei como resolver, eu posso assistir de todas, certo? Eu clico na questão 4 e aqui eu vou ter um vídeo de resolução, ou seja, eles Considere um carrossel que gira com velocidade angular tal que cada cavalo, each horse do inglês, percorre 2
voltas completas em 4π/3 segundos. Assim, a velocidade angular do carrossel é segundos. O que ele está te falando? Um tempo. Então morreu, peraí. 2 voltas, quanto que você anda? Peraí, não pira. Uma volta, o carinha saiu daqui, andou 360 graus ou 2π. 2 voltas é isso, 360 graus, mais... Então você observa que na resolução das questões, o que você tem não é somente a resolução em si, mas é a explicação da questão, bem passo a passo, a interpretação que você tem que ter desse tipo de questão, certo? Isso é tudo muito interessante. Eu vou mostrar ao longo, eu vou fazendo alguns comentários. Por exemplo, cada questão que você está resolvendo lá, né? Deixa eu só voltar nos exercícios. Cada questão tem uma numeração, tá vendo aqui, ó, hashtag 683. Essa numeração serve para identificar a questão. Quando você tem algum tipo de dúvida e você quer entrar em contato ou reportar um erro, olha, tem um erro na resolução dessa questão, tem um erro na resposta, o gabarito está errado ou coisa do gênero. Isso pode acontecer. Caso aconteça, você tem como reportar o erro, certo? E aí, para você identificar qual é a questão que está errada, você vai identificar a partir dessa numeração, que aí eles vão saber qual é a questão a ser discutida, certo? Daqui a pouco a gente volta, né, na relação de listas de exercícios e resoluções. Ok, voltemos então ao lições de física. Eu tenho acesso ao GPE, a listas e materiais, ao grupo da turma. Cada curso tem um grupo específico. Então, lições de física tem um grupo, lições de matemática tem um grupo, desvendando a matemática também tem um grupo, lições de cálculo também tem um grupo, certo? E a biblioteca de estudos, como é que funciona? Ao clicar na biblioteca de estudos, eu vou ser direcionado para a página. Primeiro, eu tenho aqui a lista de aulas. Se eu quiser saber exatamente quais são as aulas que estão sendo listadas nesses cursos, eu posso simplesmente acessar aqui. Ou, neste caso, ao entrar aqui, eu posso, por exemplo, introdução à cinemática. Cliquei aqui, eu tenho acesso às lições, também tenho acesso aos materiais, como eu disse, eu posso acessar os materiais também por aqui, certo? E aos exercícios de embasamento. Então, uma outra forma de você acessar essas coisas. Ao clicar aqui, tem um símbolozinho do vídeo, eu vou ser direcionado para a página nesse módulo onde há as videoaulas do módulo em si. Então, como é a introdução à cinemática, vem aqui as videoaulas. O que é velocidade? Aula 1. Aula 2, velocidade média, exemplo 1. Aula 3, velocidade média, exemplo 2. E por aí vai, certo? Então, cada módulo vai ter um número sequencial de aulas. E todas as vezes que você estiver assistindo a aula e tiver alguma dúvida, isso é muito interessante. O Universo Narrado tem um suporte, cara, que é impressionante. Os caras respondem em qualquer momento do dia, é de madrugada, é de noite, de dia, é simplesmente fenomenal. Então posso vir aqui, certo? E simplesmente comentar ou tirar uma dúvida. Tem uma dúvida em relação a isso, isso, aquilo. Eu posso simplesmente comentar e esperar uma rápida resposta, inclusive, do suporte. Posso adicionar prints, por exemplo, eu tenho uma dúvida nessa parte da aula ou nessa parte da resolução. Eu posso clicar aqui e adicionar uma imagem, um print ou coisa do gênero, para identificar melhor a minha dúvida e tudo mais. Também posso fazer parte, né, dos outros comentários, contribuir com os outros estudantes que aqui tenham ou não dúvidas, certo? Caso você saiba responder, isso também contribui. É uma comunidade colaborativa que é muito interessante, certo? Aqui são algumas, eu posso, né, favoritar aulas, são coisas assim muito específicas, né, que a gente pode simplesmente alterar, vai da sua personalidade e a sua necessidade de personalização. Então a gente tem acesso a esse estilo de aula. Antes de mostrar um pouco das aulas, é interessante porque muitas pessoas têm dúvidas em relação aos conteúdos. Mas o que tem dentro desse curso, né? Quais são os conteúdos, as disciplinas, os módulos? O que a gente de fato vê em lições de física? Então eu vou mostrar a vocês rapidamente aqui o que a gente tem dentro da plataforma. Primeiro, frente F, fundamentos de mecânica, né? A gente tem lá o fundamentos de mecânica e vetores. De fato, né, são os fundamentos da mecânica. Depois a frente A, que é a parte inteira de mecânica, lá, introdução cinemática, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, análise gráfica, cinemática vetorial,
lançamentos e por aí vai, certo? Desde Newton. Cara, é impressionante a qualidade do curso, a completude do curso. Não há, assim, absolutamente nada que fique de fora. Frente B, termodinâmica e óptica, certo? A gente tem todos os conteúdos com um aprofundamento absurdo. Você pode ver que muitas das vezes, por exemplo, calorimetria, você tem um módulo base e depois você tem um módulo de aprofundamento, ou seja, vai abranger todos os públicos, não há absolutamente nenhum público que fique de fora. Por isso que eu sempre digo que o Universo Narrado não é somente para estudantes do ensino médio, certo? É para qualquer um que queira aprender matemática e física. Eletricidade e magnetismo, que é a frente C, então você também vai ter todo o seu conteúdo concernente a essa disciplina. Ok, voltemos então. Lições de física e lições de matemática. Mesma coisa, eu posso criar um GPE, acessar listas de materiais, grupo da turma e a biblioteca de aulas, certo? Ao acessar a biblioteca de aulas, novamente, a gente tem aquele mesmo sistema, é tudo bem parecido. Então a gente tem lá a matemática básica, que é muito parecido com o Desvendando a Matemática. Inclusive, quem fez o Desvendando a Matemática pode pular essa primeira parte aqui de matemática básica. E aí você tem, do mesmo modo, uma distribuição lógica dos conteúdos. Eu quero estudar aritmética, então você começa lá, divisibilidade, MDC, MMC, princípio de induzão infinita, aritmética modular, base de numeração, teoria de conjuntos, conjuntos numéricos, ensino lógico e por aí vai. Desde o mais básico, certo? Como potenciação, radiciação, razão, proporção, equações de problemas, até, obviamente, o mais complexo. A gente tem geometria, todas as geometrias, plana, espacial, certo? Álgebra, funções, tudo de maneira muito didática, muito aprofundada, até, inclusive aqui, no Lições de Matemática, você tem uma introdução ao cálculo, que vai gerar uma base mínima necessária para você começar a estudar cálculo. Então isso também é muito interessante. Daqui a pouco eu vou mostrar o curso de Lições de Cálculo. Cara, mas isso é, assim, extraordinário. Então, volto a falar que o Universo Narrado é impressionante na qualidade. Daqui a pouco a gente comenta um pouco sobre isso para finalizar esse vídeo. No Desvendando a Matemática, a gente tem também uma base, né, como é a proposta do curso. Cara, e é literalmente desvendar a matemática, porque o Felipe faz isso de uma maneira, assim, sem igual. Ele te desvenda a matemática de uma maneira linda e te mostra que a matemática de fato é arte, né? O resto é fazer conta, como ele já dizia nos primórdios. Então aqui a gente tem os axiomas, que é a base, né? Euclides, aquela coisa toda, bem legal, muito legal. Aliás, mesmo que você seja muito bom em matemática, assistir essas aulas aqui é um primor para os olhos e para a mente, para o coração. Decimais e porcentagem, fatoração, potenciação, equações, noções primitivas de geometria e trigonometria, proporcionalidade e introdução às funções. Além de curiosidades matemáticas, como por exemplo, quando a gente acessa lá, você vai ver assim, peraí, por que Vamos existe falar então dela. problema com a divisão por zero? Por que eu não posso dividir por zero? Aqui o Felipe vai justamente fazer essa discussão e vai demonstrar o porquê não se pode dividir por zero. Não é simplesmente atribuir uma dogmática de dizer não se pode, é proibido, na matemática não se divide por zero. Ele vai te mostrar o porquê, de onde vem, e isso, obviamente, se utilizando, como ele diz, as regras do jogo, cara, né? A partir dos axiomas que já foram uma vez provados e demonstrados. Aliás, o próprio conceito de axioma é algo inexoravelmente provado por si mesmo, né? E o lições de cálculo, né? Lições de cálculo, por exemplo, a gente tem também, como vocês sabem, o Universo Narrado está crescendo, né, cara? No meio do ano agora a gente já começa com o N superiores e a continuação do curso de cálculo. A gente terá cálculo 2, cálculo 3, né? E isso é absurdo, assim, absurdo. A gente está vendo o crescimento de uma plataforma extraordinário. O que os caras estão fazendo é uma transformação educacional absurda, né? Então aqui a gente tem lá introdução, de onde surgiram as ideias, limites, derivadas, integrais, certo? E cara, observe isso aqui.
Cara, Olha o não sei estilo se- do cara, né? A gente tá falando aí tanto do Felipe quanto do engenheiro, que são caras brilhantes no que eles fazem. E eu vou só deixar um pouquinho aqui a coisa rolar para vocês terem ideia da qualidade disso aqui. vocês acompanharam na dinâmica do livro, inclusive, pô, bicho, ó, pra você ver como é que eu não tenho moral nenhuma na empresa. Eu cheguei pra galera e falei, galera, se tiver sobrando um livro aí, às vezes um que vem com defeito, alguma coisa, um defeitinho pequeno aí, só pra eu usar aí e tal, pra dar o curso pra galera, pô, bicho, me deram um livro sem capa, tá? Só precisa entender a dinâmica também. A ideia é que a gente comece sempre aqui 8 em ponto, vai até uma... Com essa qualidade de Isso imagem, aqui seria um cálculo de áudio, diferencial. certo? Então assim, cara, é um curso absurdo, com uma qualidade absurda. A proposta do Universo Narrado, obviamente, é te ensinar de fato a matemática física na sua maior completude possível. Os caras estão crescendo para não somente ficar dentro do conteúdo específico de vamos colocar, de educação básica, como é a nível de ensino médio, estão transcendendo agora para um conteúdo mais apropriado para o ensino superior. Então, qual é o limite desses caras? Nenhum, né? Nem o céu é o limite desses caras. Esses caras estão, de fato, atingindo aquilo que nunca foi visto antes. Quando você tem acesso às aulas, quando você tem acesso às resoluções, quando você tem acesso aos livros, porque agora também o Universo Narrado tem uma editora própria, quando você tem acesso a esses materiais, você se dá conta de que é algo absurdo, extraordinário, de uma qualidade impensável. Impensável. O que eu tenho a dizer a vocês é, se você tem interesse em aprender matemática, independente se o seu objetivo é vestibular ou é aprender por hobby, como no meu caso, por mais que eu seja professor também, mas eu amo aprender por conta da beleza da coisa, esse é o lugar. Existe um outro professor, que não me convém citá-lo, mas que ele se propõe a ensinar matemática a partir da demonstração de teoremas. E uma vez questionado a respeito da semelhança com o Universo Narrado, com a questão de proposta, ele disse que não, que eram propostas diferentes. E muitas das vezes as pessoas têm essa ideia de que, novamente, volto a dizer isso, o Universo Narrado é direcionado a estudantes do ensino médio, o que é equivocado. É óbvio que a maior porcentagem de estudantes do público do Universo Narrado são estudantes do ensino médio. Porque quem no Brasil estuda matemática e física, na maior proporção, são estudantes. Claro, também de graduação. Mas, a esse nível básico, estudantes do nível médio, do ensino médio. Então, vai haver sim uma maior proporção desse número de alunos, desse público em específico, mas não é somente, tá? Não é somente esse público. O Universo Narrado ele é apropriado para qualquer um que queira aprender matemática e física, certo? Então, se você tem interesse, esse é o lugar. Você terá aulas de uma qualidade extraordinária, materiais de uma qualidade extraordinária, uma equipe extraordinária que te atende qualquer momento que você mandar mensagem, seja no WhatsApp, seja ali no suporte de dúvidas, eles te atendem com uma rapidez sempre sem igual. Então você não vai ficar desamparado, não vai ficar a ver navios, pelo contrário, você vai ter sempre suporte, vai ter sempre atenção. Além disso, o Felipe lança tanta coisa, além das aulas gratuitas no YouTube, todas as vezes que ele faz algum tipo de, como eu disse, curso específico ali de revisão, vai ser lançado aqui, você consegue assistir novamente, consegue ter acesso. Cara, tudo isso gera uma qualidade absurda e novamente com a promoção do Universo Narrado ao ensino superior, com conteúdos ainda mais específicos, inclusive você imagina estudar física quântica com esses caras, vai ser algo absurdo e impensável. Então, se você tem interesse em aprender de verdade, entendendo o porquê das coisas, não memorizando, mas ver o passo a passo, de onde surgiu, é como você pegar lá lições de matemática, cara, eu quero ver como que é, como por exemplo, vamos ver aqui, pode ser aqui mesmo vamos ver alguma aula que é interessante. Aqui em funções, quero ver uma função quadrática, certo?
E aí, cara, a gente tem... Vamos agora falar da... Agora a gente vai entrar... Isso aqui, por exemplo, acho que é a melhor forma de você entender o que eu quero dizer. É um negócio um pouquinho abstrato, mas você vai ter que acompanhar comigo aqui, cara. A gente realmente ficar mais inteligente. A gente vai desenvolver umas manipulações algébricas aqui para construir o que a gente chama de forma canônica da equação de segundo grau. As principais propriedades, cara, da função quadrática, a gente vai extrair dessa forma canônica, por isso que vai ser super importante a gente fazer isso. É um pouquinho abstrato, vai exigir você acompanhar bem os raciocínios aqui, mas depois você vai ver que vai ficar concreto nas próximas aulas, quando a gente vai começar a extrair significados da função quadrática a partir dessa forma em que a gente vai escrever. Então presta atenção, primeira coisa é o seguinte, ó, ax2 mais bx mais c, essa é a função do segundo grau. Beleza, imagina o seguinte, ó, ax2 mais bx mais c. Imagina que você vai pegar cada termo aqui e multiplicar e dividir por a. Então vem aqui, ó, multiplico por a e divido por a. Beleza. Aqui é uma coisa, multiplico por a e divido por a. Eu não tô mudando nada, você concorda? Porque a sobre a é 1. Ah, tá, multiplicar um número por 1 não muda nada. É só pra aparecer um a em todo mundo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fatorar esse a. Então eu fatoro esse a. O que está acontecendo aqui é uma demonstração, cara. Passo a passo, para você entender a lógica. E o Felipe vai explicando de uma maneira, assim, excepcional. Até que você chegue num ponto que fala assim, caramba, essa viagem inteira para chegar nesse ponto. E a sua mente começa a se abrir, cara. Pro que é a matemática, pra beleza. Você aqui, e ele brinca. Aliás, é isso que o Felipe te ensina. Você não fica decorando. Ah, é porque é X, mais não sei quanto. Não, cara, ele te ensina a manipular a parada. Ele te ensina a brincar, a ter familiaridade, a ter intimidade com os números, com as letras. Enfim, não importa, com a matemática. Você vê com um brilho nos olhos, cara, a brincar com a coisa. Você se diverte. Isso é, como diz o Rubem Alves, função de um professor. Isso é um espantador de almas, cara. E o Felipe consegue fazer isso muito bem. O engenheiro também. Então, termina aqui. Eu acho que a plataforma, de modo geral, foi bem apresentada ou não sei. Muitas das vezes pode ficar faltando alguma coisa, mas de modo geral, acho que eu consegui demonstrar um pouco como que funciona, certo? Inclusive, acho que eu não mostrei aqui exercício de aprofundamento, né? É quando a gente tem... vê o capacetezinho, meu filho, já sabe que vem pedrada, né? EFON, SPSEC, também tem ITA, IME, são questões realmente de aprofundamento, certo? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida se vale ou não a pena, eu simplesmente digo que sim, vale a pena, vale muito a pena. Se você tiver que escolher entre o Universo Narrado e qualquer outro curso, não hesite em escolher o Universo Narrado, que você não vai se arrepender, porque não há absolutamente nada a nível de Universo Narrado. Eu já tive acesso a outros cursos, já vi como é que funcionam outros cursos, inclusive do professor que eu mencionei, né, que tem a proposta de ensinar matemática a partir de demonstrações e teoremas, aquela coisa toda, e ele se diz de uma proposta diferente, mas o Universo Narrado atende isso muito bem, como eu acabei de provar. Sim, eles ensinam fazendo demonstrações e você aprende a pensar a matemática e não a reproduzir nada de maneira robótica, certo? É isso, e espero que você, que ainda está em dúvida, consiga entrar nesse fascinante universo narrado da matemática e da física. Grande abraço.